Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão de hoje, o verdadeiro triunfo. Sexta edição, terceira semana de maio de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. Meus amigos e minhas amigas da grande rede, obrigado pela audiência de todos. O triunfar na vida, o sucesso do ser humano na cultura terrena pelos milênios afora, nas escolas, nas universidades, nos diversos campos de trabalho profissional e intelectual, tem se demonstrado como uma corrida infrene, para a conquista do ter. Percebe? Ter uma faculdade ou mais, ter um carro ou mais, ter uma casa, um apartamento, uma chácara, uma fazenda ou mais, ter muitos pares de sapatos, ter muitos ternos, gravatas, camisas, calças, vestidos, relógios e joias, ter fama, prestígio e riqueza, ter a geladeira e a despensa lotada, mas cuidado com o desperdício, hein? Enfim, o ter é sempre uma demonstração de poder diante da cultura selvagem do capitalismo desumano pela disputa de espaço e, consequentemente, do ter. É a insaciedade do lucro e do ter que está causando a destruição do planeta Terra e de todos os seres que nele vivem. É o chamado progresso da destruição. Onde vamos parar com tudo isso, hein? Bom, este ainda é o retrato atual do chamado triunfo humano, o triunfo efêmero, o triunfo passageiro. Então, qual seria o verdadeiro triunfo para a sagrada pessoa humana com seu espírito eterno? Justamente pelo viés da eternidade, e não da efemeridade, e não da ganância. Então, vamos convidar o amigo e pesquisador dos assuntos filosóficos e espirituais, André Basso. Já de antemão agradeço a sua participação, André. Ataíde e irmãos ouvintes, eu trago para vocês a minha colaboração dentro dessa temática sobre o verdadeiro triunfo. Nós já conhecemos qual é a visão de triunfar na vida no plano material. É ter uma boa educação, uma boa universidade, granjear bens materiais, enriquecer, ter uma poupança que lhe proporcione aí uma tranquilidade de vida, ter status, estar bem com todo mundo. Então essa é a visão do triunfo da matéria. Só que o triunfo da matéria, ele é passageiro, ele é transitório. Agora, e esse triunfo verdadeiro, chamado o espiritual, independe de ter felicidade ou infelicidade. Porque nós temos grandes figuras da humanidade que mesmo em momentos de infelicidade estavam triunfando na vida. O próprio Cristo é o maior exemplo disso tudo. Aparentemente ele estava, antes de sua crucificação, tendo uma visão do lado oposto de quem o observava como um ser que não estava triunfando, vencendo na vida. Mas estava, mesmo a partir sobre o olhar de perseguição, calúnia, defamação, chicotada, injúria, traições. Mas ele estava vencendo. Ele estava adentrando o triunfo eterno. Porque ele é o mestre, Jesus, do triunfo verdadeiro. A sua proposta é para nós do verdadeiro triunfo. Nós vimos claramente no seu próprio evangelho o Cristo dizendo à mulher samaritana, lá no poço de Jacó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Está aqui no versículo 14, do capítulo 4, do Evangelho segundo João. O Cristo dando à mulher samaritana, provavelmente uma mulher que não era instruída, não era educada, dentro dos padrões, vamos se dizer assim, como eram bem observados no seu tempo, mas o Cristo mostra para ela: aqui está o caminho para o verdadeiro triunfo. É a água da vida eterna. O que é a água da vida eterna? É o conhecimento das leis eternas que nos dirigem, que nos governa nesse orbe terreno. Então, sem autoconhecimento,
provavelmente a gente não consegue triunfar espiritualmente. E depois que nós tivermos o autoconhecimento, mesmo que de forma simplória, mas buscando se aproximar com Deus, da comunhão com Deus, com o Espírito da verdade, com os nossos guias, os anjos protetores de nossa vida, nos propiciará o conhecimento espiritual. E aí nós vamos ter a capacidade sempre de estar desenvolvendo em nós a autorrealização. Sentirmos pessoas autorrealizadas. O que é uma pessoa autorrealizada? É uma pessoa que tem paz, tem segurança, tem perspectiva de um mundo melhor, sabe para onde as coisas estão caminhando, tem paciência, sabe esperar, sabe perdoar, tem a consciência tranquila, sabe perder, porque às vezes perdendo, mesmo que seja coisas materiais, você está ganhando, você está crescendo, mesmo cedendo, às vezes, em situações constrangedoras, passando por humilhação, mas naquele momento você tem segurança, você sabe o que é a verdade, você sabe que está vencendo, você sabe que está numa posição firme diante dos olhos de Deus. Isso é vitória. Então, pelo amor de Deus, não confundam triunfo com ser feliz ou infeliz. Porque ser infeliz ou feliz não classifica ser uma criatura que está triunfando verdadeiramente sob os olhos de Deus. Para nós entendermos o que é triunfar na vida, espiritualmente falando, temos que saber quem nós somos, qual é a nossa origem e o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Mas a nossa origem está bem classificada aqui. Nós somos espíritos eternos e possuímos um corpo. Nós já tivemos várias encarnações, várias vidas. Tivemos vidas de triunfos materiais, vidas de plena decadência moral e material. Então esse triunfo material ele é passageiro. É claro que faz parte do processo da evolução, mas é passageiro. Agora o triunfo do espírito é o mais importante. Como é que eu posso conquistar então esse triunfo eterno, esse triunfo verdadeiro que está sendo apresentado? Humberto Roden, filósofo catarinense brasileiro, nos dá um norte. Ele diz, abre aspas, sem esse encontro consigo mesmo, nenhum homem realizará o seu encontro com Deus. É a integração no Pai. O próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Essa integridade de filho ao Pai classifica o verdadeiro triunfo. Você pode muito bem ter momentos de infelicidade, de dificuldades emocionais, de momentos terríveis, e ali está nascendo uma semente do grande e verdadeiro triunfo e você não está percebendo. Porque é justamente nesses momentos de grande decepção, de frustração, de desgosto, de medo, de alguma coisa que está lhe incomodando, é um ponto de partida, é o start, é o botão que vai ser apertado ali por você, para você verdadeiramente vencer e ter adentrado o campo do verdadeiro triunfo, que é o do Espírito. Então, sem esse encontro consigo mesmo, nenhum homem realizará o seu encontro com Deus. É necessário tirar um tempo para si próprio, porque diz aqui o Roden, ainda nos seus pensamentos, nas suas reflexões, a felicidade do homem, a sua vida eterna, não consiste numa chegada, mas numa constante jornada em direção certa. E o ponto de chegada justamente pode ser esse momento difícil que você está vivendo. Você pode estar ao primeiro passo, a grande alavanca de ter em sua vida o verdadeiro triunfo e não está percebendo. E muita gente que está sorrindo, contente, com o bolso cheio de dinheiro, com uma vida material farta, aparentemente está triunfando materialmente, mas está em decadência com o verdadeiro triunfo que é o espiritual. E aqui, mais um pensamentozinho. Pelo autoconhecimento e pela autorrealização, pode o homem neutralizar todas as estratégias do seu Lúcifer intelectual. O Lúcifer intelectual é o nosso ego, é a nossa parte humana, a nossa parte daquilo que nós somos às vezes
grosseiro, egoísta, inerte, indiferente. Quem é que não passa por momentos assim? Nós passamos, nós somos seres humanos. Mas como eu tenho autoconhecimento e sei como funciona a lei de Deus, os mecanismos espirituais, e busco a verdade onde ela quer que esteja, ela me dá a verdade, um norte, um ponto de fixação aonde eu possa subir e me sentir uma pessoa autorrealizada. É onde eu expulso os meus maus pensamentos, os meus maus sentimentos, é onde eu faço uma autoanálise de mim mesmo e vou fazendo uma melhora. Vou aparando arestas, largando, vamos dizer assim, esses pesos para trás. A gente é de perfil humano, ainda deficitário. Mas, quando eu tenho autoconhecimento e entro no campo da autorrealização, de ajudar o meu próximo, com palavras, com atos, aí eu comecei a viver verdadeiramente o triunfo verdadeiro. O verdadeiro triunfo é o triunfo da vitória do Espírito sobre a matéria. Um abraço. Ok, um abraço, André. Bom, disse o filósofo dos filósofos, Jesus, o Cristo de Deus, propondo uma bela parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse ele então: farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, porém, lhe disse: insensato e louco, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece aos homens que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Jesus, voltando-se então para os seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os pássaros, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 24. Sim, sabemos que o equilíbrio da vida material, um bom trabalho digno para se manter, uma casa para morar, uma chácara para descansar, um carro para se locomover, uma formação escolar, para um bom relacionamento social, tudo isso é importante na vida física aqui na Terra. Todavia, meus irmãos, minhas irmãs, temos que enxergar a vida humana como ela realmente é, uma breve passagem diante da eternidade do Espírito, da alma que somos. E vale duvidar dessa eternidade. Sim, você pode, mas aí é que a vida fica mais chata ainda, não é mesmo? Mais desprezível, pois termina no fedor do túmulo. Seu projeto de viver acaba ali. É muito triste, não é? E Deus nos fez para a perfeição. O apóstolo Paulo disse: um dia todos atingirão a plenitude da magnitude do Cristo. Quer dizer, vai ser um Cristo um dia. Percebe então, meus irmãos, que saímos do micro como mineral, passamos pelo vegetal e pelo animal e atingimos a escala, o ciclo hominal, ou seja, nos tornamos espíritos livres, buscando se tornar cidadão do universo. O que quer dizer é ter acesso a todos os mundos que rolam no universo infinito. É muita grandeza, não é mesmo? Mas é para isso que Deus nos cria. Ser pássaros nos planetas, satélites, cometas e galáxias sem fim. Além, é claro, de poder viver e passear pelos mundos intramaterial, ou seja, os mundos invisíveis. Isso é o verdadeiro triunfo do nosso espírito eterno. Se tornar uma luz sideral. Ficamos por aqui, eu encerro com este pensamento de Casimiro Cunha. Vencedor é aquele que vence a si mesmo. Grande abraço a todos e até a próxima!